Olá, tudo bem? Esse vídeo abre uma nova série aqui do canal onde vamos contar a história dos principais clubes brasileiros de futebol no dia dos seus aniversários. Aqui vocês podem ver uma tabela com a data em que cada um dos vídeos será publicado ao longo de 2021, para você poder acompanhar e assistir o do seu clube do coração. Agora vamos para o vídeo. O São Paulo Futebol Clube é uma das mais tradicionais equipes de futebol brasileiro. Foi fundado na capital do estado do mesmo nome no dia 25 de janeiro de 1930, a partir da união entre a Associação Atlética das Palmeiras, que foi 3 vezes campeã paulista, e o Clube Atlético Paulistano. As cores vermelha e preta são uma homenagem aos clubes fundadores. O dia da união, 25 de janeiro, foi escolhido propositalmente para coincidir com o aniversário da capital paulista. Os primeiros anos do clube foram de muito sucesso, visto que conquistaram um campeonato paulista, 4 vices, além de um vice no torneio Rio-São Paulo de 1933. Assim, a gente pode dizer que o São Paulo foi dominante no seu começo, o que não era surpresa dadas suas origens vitoriosas. Durante esses 5 anos de glória, eles ficaram conhecidos como o São Paulo da Floresta, isso porque jogavam no campo Chácara da Floresta. Em 1935, o clube comprou uma nova sede, o Trocadeiro, por 190 contos de réis, aproximadamente 23 milhões de reais hoje. Isso era uma enorme dívida para a época, porém com o sucesso que alcançaram em tão pouco tempo, muitos acreditavam que a conta fecharia logo. Entretanto, alguns dirigentes não estavam tão confiantes com o rumo que o futebol tomaria no Brasil, e decidiram se fundir com o Clube de Regatas Tietê sem a aprovação de todos os membros, para ter uma segurança financeira. A situação obviamente criou um enorme descontentamento entre os membros do clube, e um grupo liderado pelo Dr. Paulo Sampaio foi à justiça em 23 de abril de 1935 para tentar impedir a diretoria tricolor de se fundir com o Tietê antes de consultar todos os sócios. Após obterem o ganho da causa, a diretoria se viu obrigada a compor uma assembleia geral com os 200 sócios fundadores. E o fizeram com um grande sorriso no rosto, visto que a maioria desses eram membros da diretoria e votariam a favor da junção. Dito e feito, a partir de 14 de maio de 1935, o São Paulo e o Tietê eram um clube só. E como retaliação, a nova diretoria ainda extinguiu o departamento de futebol e se desfiliaram da Associação Paulista de Esportes Atléticos. Mas no dia 4 de junho do mesmo ano, ao saberem o que tinha acontecido com o clube, alguns antigos sócios decidiram se juntar novamente para recriar a equipe de futebol, que agora se chamaria Clube Atlético São Paulo. E no dia 16 de dezembro renomeariam para São Paulo Futebol Clube. Por conta desses inúmeros empecilhos e dificuldades que passou durante sua formação, ganhou o título de Clube da Fé, dado pelo jornalista Tomás Mazzoni. Já em 1942 as coisas começariam a decolar, quando por 200 contos de réis contrataram o craque da seleção brasileira, Leônidas da Silva. E mesmo assim, os principais clubes paulistas, Corinthians e Palmeiras, ainda não consideravam São Paulo como grande, chegando a dizer que seria mais fácil uma moeda cair de pé do que o São Paulo vencer um campeonato paulista. Mas logo em 1943, numa final contra o Palmeiras, o time da Fé segurou o empate em 0-0 e sagrou-se campeão paulista, no que ficou conhecido como o ano em que a moeda caiu de pé. O mais curioso foi que na festa de recepção do troféu, a torcida levou um carro alegórico de uma moeda em pé. A década de 40 ainda trouxe mais 4 títulos para a torcida, que logo começou a pressionar os dirigentes para construírem um estádio próprio. E em 1953 acharam um terreno na região do Morumbi e prontamente iniciaram a construção do mesmo. Em 1960, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, foi parcialmente inaugurado. Porém, o novo estádio trouxe um azar daqueles para o clube, que entrou em uma seca de 10 anos sem títulos oficiais. Somente em 1970, com a inauguração oficial do estádio, voltaram ao caminho do sucesso, vencendo o Campeonato Paulista em 3 oportunidades, o vice-campeonato da Libertadores, além de um inédito título brasileiro em 1977. O sucesso seguiu na década de 80, onde foram bicampeões brasileiros e ganharam mais 5 paulistas, mas os anos de ouro do São Paulo ainda estavam por vir. Sob o comando do técnico Tele Santana, os anos 90 foram os mais vitoriosos do clube, vencendo o tricampeonato brasileiro, 2 Copas Libertadores e 2 Copas Intercontinentais, antecessora do Mundial de Clubes. Contando com os títulos menores, ao todo, foram 13 títulos num período de 10 anos, ou seja, os anos 90, o São Paulo ganhava no mínimo um título por ano. Em compensação, não seria a mesma fartura de troféus que aguardariam o tricolor paulista no novo milênio. A primeira década de 2000 ainda foi mais generosa, com o tricampeonato da Libertadores e o título mundial da FIFA.
além de serem o único clube até hoje a vencer o Brasileirão 3 vezes seguidas na era dos pontos corridos, entre 2006 e 2008. Apesar disso, o clube ficou sem ganhar títulos até o ano de 2012, onde, liderados pelo jovem atacante Lucas Moura, o time da Fé venceu seu último troféu oficial, uma Sul-Americana em cima do Tigre da Argentina, em uma das mais polêmicas partidas da história do clube, mas isso é um assunto para outro vídeo. Desde então, o São Paulo enfrenta uma das piores secas de sua história, que já completam mais de 8 anos desde sua última conquista. Atualmente lideram o Campeonato Brasileiro de 2020 sob o comando do técnico Fernando Diniz, que busca trazer o clube de volta ao lugar que o nome São Paulo merece estar, escrito embaixo de um troféu. Se você gostou do vídeo e quer saber mais sobre essa história, recomendamos o documentário Onde a Moeda Cai em Pé, a história do São Paulo Futebol Clube, que conta com muitos detalhes toda a história e desenvolvimento da equipe. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal, além de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos e ficar por dentro de todas as incríveis histórias do esporte. Até a próxima!